Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo dos capítulos 29 a 31 do livro de Êxodo. No versículo 4 do capítulo 29, Arão e seus filhos não podiam entrar no tabernáculo até que fossem cerimonialmente purificados pela lavagem e até que um sacrifício tivesse sido feito em favor deles. Esta lavagem cerimonial dos sacerdotes, com água, simbolizava a pureza que devia caracterizar os sacerdotes. No versículo 6 do capítulo 29, a coroa da santidade é a lâmina de ouro que falamos nos capítulos anteriores. E essa mitra é o mesmo que turbante. Nos versículos 10 a 13 do capítulo 29, Arão e seus filhos, ao colocar suas mãos sobre o novilho, estavam se associando com ele, transferindo sua culpa para receber expiação e o perdão ao ser oferecido o novilho. Era uma oferta pelo pecado. O novilho seria sacrificado como um substituto em lugar do povo. O sangue era espargido nos chifres do altar de sacrifícios queimados. O restante do sangue era derramado aos pés do altar como uma oferta pelo pecado. Certas partes deveriam ser queimadas no altar, mas o restante deveria ser queimado fora do acampamento como restos impuros. Dos versículos 15 a 18 do capítulo 29, o primeiro carneiro era oferecido como uma oferta queimada. Ele subia em forma de fumaça como um presente em tributo a Deus, por meio do fogo, fazendo dele uma oferta feita pelo fogo. O fato de constituir um cheiro suave significava a aceitação por Deus da oferta do adorador. No versículo 19 do capítulo 29, o segundo carneiro se chama carneiro de consagração, né? Era uma oferta de consagração e era ofertado como sacrifício pacífico. No versículo 20 do capítulo 29, as orelhas, as mãos e os pés dos sacerdotes, ou seja, as extremidades como parte de um todo, eram purificados de impurezas para serem consagrados ao serviço de Deus, né? Por isso que se colocava o sangue na ponta da orelha. Nota-se aqui que o ouvido é importante porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As mãos também são importantes porque devem ser usadas nas atividades diárias em obediência a Deus. E os pés são importantes porque eles devem andar perpetuamente nos caminhos do Senhor. No versículo 22 do capítulo 29, a coxa direita é, normalmente, parte da porção do sacerdote. Mas como o segundo carneiro era um sacrifício de consagração, então a coxa também deveria ser queimada no sacrifício em favor dos sacerdotes. No versículo 24 do capítulo 29, as ofertas movidas de um lado a outro eram um movimento cerimonial que simbolizava a sua dedicação como presentes a Deus. No versículo 26 do capítulo 29, o Senhor diz a Moisés que o peito do carneiro da consagração será de Moisés, pois Moisés já estava atuando como sacerdote. Então ele recebia o peito e a coxa do carneiro como sua porção. Mais tarde, os sacerdotes as receberiam, começando ainda em Arão, pois aquela era a primeira instrução do sacrifício do tabernáculo. Nos versículos 33 e 34 do capítulo 29, o sacrifício solene pelo pecado, no qual o sacerdote recebe o perdão, se oferece em consagração e recebe poder para santificação, não pode ser participado por estranhos, nem guardado como se fosse simples comida. Dos versículos 42 a 46 do capítulo 29, esta passagem declara que o objetivo do êxodo, Deus os tirou, né, tirou Israel da terra do Egito para que pudesse habitar no meio deles. O relacionamento da aliança entre Deus e o seu povo é fundamentalmente um relacionamento de comunhão entre Deus e o homem. As consagrações mais importantes seriam realizadas não pelos israelitas, mas pelo Senhor. Os sacerdotes e suas cerimônias teriam significação em razão da presença de Deus. Agora vamos falar sobre o capítulo 30. No versículo 1 do capítulo 30, o altar estava em frente ao véu, na entrada do Santos dos Santos, ou também lugar santíssimo. Era aceso pelo sumo sacerdote de manhã e à noite. A fumaça que então cobria o propiciatório protegia o sumo sacerdote da presença divina. A queima de incenso, essa fumaça perfumada, é o símbolo bíblico da contínua adoração e orações do povo de Deus. No versículo 9 do capítulo 30, era um incenso, esse incenso estranho, era um incenso não feito segundo a ordem divina e não oferecido por sacerdotes consagrados. No versículo 10 do capítulo 30, fazer expiação envolvia a colocação de sangue nos chifres do altar do incenso no dia da expiação. Esse dia da expiação será mais bem explicado em Levítico.
Dos versículos 12 a 16 do capítulo 30, a razão para fazer o recenseamento, a contagem dos filhos de Israel, era tipicamente militar. Essa necessidade de dar um resgate de si próprio é que não se pode contar os membros do povo sem se lembrar da graça de Deus pela sua existência. Assim, dava-se uma oferta para mostrar que dependiam do Senhor para a prosperidade de suas famílias. O Senhor é o dono do povo. Dos versículos 17 a 21 do capítulo 30, os sacerdotes lavavam suas mãos e pés quando se aproximavam do altar ou entravam no tabernáculo para ministrar. Não são declaradas as dimensões da bacia, mas as bacias do Templo de Salomão eram enormes. Negligenciar a purificação poderia significar a morte. O Deus Santo não deveria ser abordado de maneira descuidada. Dos versículos 22 a 38 do capítulo 30, o óleo e o incenso para o tabernáculo requeriam ingredientes valiosos, alguns deles procedentes de muito longe. Requeria também conhecimento especializado para misturá-los de maneira adequada. A mirra vinha da seiva de uma árvore encontrada na Arábia e na Etiópia. A canela vinha da casca de uma árvore que crescia no Ceilão e na Malásia. A acácia, não confundir com a acácia, né? A acácia era uma árvore de flores amarelas que dá vagens, cujas sementes são medicinais e perfumadas. O estoraque era uma resina do Mediterrâneo, chamado também de bejoim. A ônica era um perfume feito pela queima das partes fibrosas de certas conchas. O gálbano vinha da seiva, de uma planta que crescia no Afeganistão e na Pérsia. O incenso também vinha da seiva e podia ser importado da Arábia ou da Etiópia. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 31. No versículo 2 do capítulo 31, Bezalel significa na sombra de Deus. No versículo 3 do capítulo 31, ser cheio do Espírito de Deus. Aqui refere-se à dotação e à capacitação pelo Espírito Santo para serviço especial a Deus. Outros também entendem que as habilidades, a inteligência, tudo isso vem por meio de Deus. O versículo 6 do capítulo 31, Aholiabe era o assistente de Bezalel e seu nome significa o pai é minha tenda. Dos versículos 12 a 17 do capítulo 31, o mandamento de guardar o sábado é repetido e designado como sinal da aliança de Moisés. Guardar o sábado do Senhor é guardar a aliança, já que o sábado é um sinal do relacionamento especial entre Deus e Israel. Desconsiderar o sábado do Senhor significava desconsiderar os propósitos de Deus para a criação através da sua redenção de Israel. Nos versículos 18 do capítulo 31, as duas tábuas do testemunho continham os 10 mandamentos e deveriam ser colocadas dentro da arca no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, no tabernáculo, para lembrar ao povo o pacto que os israelitas tinham prometido cumprir. Alguns sugerem que as duas tábuas eram, na verdade, duas cópias idênticas, né? Pensando que nos tratados de soberanos do Antigo Oriente, uma cópia pertencia a cada parceiro de um pacto, de uma aliança. Essas cópias, na época, eram guardadas em seus respectivos santuários. Como a arca era tanto o ponto principal do santuário de Israel como a moradia especial de Deus, as duas cópias seriam então guardadas na arca. De qualquer forma, né, qualquer que seja a explicação, nelas estavam contidos os 10 mandamentos e eram sim um documento do pacto, da aliança entre Deus e Israel. Encerramos então o estudo dos capítulos 29 a 31 do livro de Êxodo.